Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. O que você vai sentir agora é inacreditável. Ninguém ousava olhar nos olhos do sultão Emir Altan. Seu nome era temido e reverenciado em todas as terras conhecidas, um homem envolto em mistério, dono de uma imponência que paralisava até mesmo seus mais fiéis aliados. Mas atrás de cada gesto calculado, de cada ordem fria, havia algo que ninguém conseguia decifrar, um abismo de dor, tão antigo quanto suas primeiras lembranças. Ele caminhava pelos salões dourados do palácio com passos firmes, mas o coração, esse era um terreno devastado. O eco dos próprios passos soava mais alto do que as vozes ao seu redor. Todos se perguntavam por que um homem tão poderoso, dono de riquezas e súditos, parecia tão distante, inatingível, como se existisse uma muralha invisível entre ele e o resto do mundo. Poucos sabiam, mas Emir carregava um trauma tão profundo que nenhuma coroa podia aliviar. Aos olhos do povo, ele era invencível, mas nas noites solitárias, era apenas um menino assombrado pelo passado. Trancava-se em seu quarto, lutando contra pesadelos que voltavam, noite após noite, com a mesma força devastadora. Nenhum conselheiro, nenhum remédio, nenhuma prece parecia suficiente para dissipar aquelas sombras. Por anos, tentou de tudo para encontrar cura. Sua busca era silenciosa, mas desesperada. Convocou, em segredo, os mais renomados psicólogos do mundo. 53 nomes, todos especialistas, prometeram a ele alívio, cada um trouxe teorias, métodos, palavras bonitas. Todos falharam. Nenhum deles sequer chegou perto da verdade sufocada em seu peito. O sultão os despedia em silêncio, sem jamais admitir o quanto se sentia sozinho e perdido. Às vezes, Emir se perguntava se estava amaldiçoado. Porque só ele parecia condenado a carregar uma dor tão insuportável. O peso do trono era menos cruel do que o vazio que sentia dentro de si. Ele queria confiar, queria acreditar, queria esquecer, mas era impossível. Cada tentativa de cura era uma esperança morta. E, com o tempo, até a esperança se tornou uma ferida. No palácio, ninguém ousava falar do assunto. Todos temiam os acessos de fúria do sultão, que explodiam sem aviso e devastavam tudo ao redor. Mas o que mais assustava era seu silêncio, um silêncio profundo, gelado, que fazia os mais valentes sentirem medo. Os criados sussurravam histórias, criavam lendas, diziam que Emir tinha feito pacto com forças sombrias. A verdade era muito mais dolorosa, ele era apenas humano, um humano despedaçado. Até que, numa manhã cinzenta, o destino decidiu mudar tudo. O conselheiro mais antigo do palácio, o velho Yaqub, apareceu com uma sugestão inesperada. Ele falou baixo, quase como quem teme desafiar o impossível. Majestade, talvez a cura que procura não esteja nas fórmulas dos homens, mas na pureza de uma alma que ainda acredita na luz. Emir lançou ao conselheiro um olhar fulminante, mas Yaqub não se intimidou. Existe alguém, senhor. Uma jovem diferente de tudo que já conheci. Não tem títulos, não tem medalhas, não tem voz forte, mas tem algo raro, uma compaixão que atravessa a dor dos outros. Ela se chama Lali. E talvez ela consiga aquilo que nenhum dos doutores conseguiu. O sultão riu, um riso amargo, desacreditado. Uma menina sem formação vai conseguir o que 53 especialistas não conseguiram? Yaqub, está brincando com a minha paciência. O velho abaixou a cabeça, mas sua voz era determinada. Majestade, às vezes a cura vem dos lugares mais improváveis. Deixe Lali tentar, nem que seja por um dia. O senhor já tentou de tudo. Havia algo na insistência de Yaqub que fez Emir hesitar. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma pontada de curiosidade. Quem era essa jovem capaz de inspirar tamanha confiança num homem tão cético?
Mas ele não estava pronto para acreditar, não ainda. O palácio, naquela manhã, parecia respirar um suspense novo. Todos sabiam que algo diferente estava prestes a acontecer. Servos corriam pelos corredores, a tensão no ar era quase palpável. Alguns apostavam que seria apenas mais uma tentativa frustrada. Outros, em segredo, rezavam para que aquele sofrimento finalmente tivesse fim. Enquanto Emir Altan lutava contra sua descrença, Lali caminhava pelas ruas silenciosas do vilarejo, sem saber que sua vida estava prestes a mudar. Ela era diferente desde pequena, onde muitos viam fracasso, ela via oportunidade de cura. Onde havia dor, Lali oferecia conforto. Tinha uma força serena, uma luz própria que iluminava até os cantos mais escuros da alma alheia. Seu dom nunca foi reconhecido oficialmente. Ela não tinha diplomas pendurados na parede, mas sua sabedoria vinha da experiência, do sofrimento próprio e da fé inabalável de que todos mereciam ser salvos, mesmo quando o mundo desistia. Muitos diziam que Lali era ingênua, outros a consideravam quase santa. Mas ninguém podia negar que, onde ela passava, alguma coisa mudava. Naquela manhã, um mensageiro do palácio chegou em sua porta. Trazia um convite, ou melhor, uma ordem. Lali deveria comparecer ao palácio, pois havia sido chamada para tentar curar o próprio sultão. Ela sentiu o coração disparar. Sabia da fama de Emir, conhecia os rumores sobre sua frieza e crueldade, mas também sabia que, quando a dor é tão grande, ela vira máscara. Lali orou antes de partir. Pedia a Deus força e coragem. Sabia que seu caminho não seria fácil, enfrentar o sultão era como desafiar o impossível. Mas também sabia, em algum canto da alma, que cada pessoa nasce para cumprir um destino. Talvez o dela fosse esse, levar cura ao homem mais poderoso, e mais ferido, de todo o reino. O portão do palácio se abriu diante dela como a boca de um dragão. Os guardas a olharam com desdém, descrentes de que aquela jovem simples pudesse mudar qualquer coisa. Mas Lali não se intimidou. Seus olhos claros refletiam a luz do sol, e mesmo sob a pressão dos olhares, ela caminhou de cabeça erguida, determinada a não ser apenas mais uma tentativa. Quando finalmente entrou no salão principal, o tempo pareceu parar. Emir Altan estava sentado no trono, envolto em sombras, o rosto marcado pela dor e pela descrença. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o próprio coração. Lali sentiu a pressão, sentiu o medo, mas não desviou o olhar. Sabia que ali não era apenas um teste para o sultão, era um teste para ela também. Ela respirou fundo, sentiu cada fibra do corpo vibrar com a expectativa, e pela primeira vez, a esperança dançou silenciosa pelo salão, como uma faísca em meio ao caos. Ninguém sabia, mas o destino estava prestes a ser reescrito naquele instante. E foi assim, com dois olhares que se encontraram em meio à tempestade, que começou uma das histórias mais inacreditáveis e emocionantes que alguém já ouviu contar. O salão estava silencioso, mas não era um silêncio vazio, era denso, pesado, como se todas as memórias dolorosas do sultão pairassem sobre todos ali. Os guardas mantinham distância, como se o simples fato de testemunhar aquela cena fosse arriscado demais. O ar parecia carregado de eletricidade e expectativa. Lali sentiu cada olhar desconfiado, sentiu o peso do julgamento, mas nada disso a fez vacilar. Ela sabia que não estava ali para impressionar ou desafiar o orgulho do sultão, mas para tentar tocar a essência de um homem que, há anos, estava trancado dentro do próprio sofrimento. Emir Altan fitou Lali como se ela fosse apenas mais uma miragem em seu deserto de tentativas frustradas. Os olhos escuros dele, profundos, intensos, impenetráveis, analisaram cada detalhe, procurando fraquezas, dúvidas, qualquer sinal de mentira ou arrogância. Era impossível não sentir medo diante daquele olhar, mas Lali respirou fundo e escolheu não se render à intimidação.
Você é Lali? A voz do sultão cortou o ar como uma lâmina. Foi uma pergunta, mas também um aviso. Ele deixava claro que nada ali seria fácil, que não estava disposto a dar sequer um passo em direção ao próprio abismo. Lali apenas assentiu, mantendo a postura calma e humilde. Seus olhos refletiam algo raro, compaixão sem piedade. Sim, majestade. E estou aqui porque acredito que a dor nunca é um destino. Só quem sofreu entende o que é realmente cura. A resposta, dita com voz serena, ecoou pelo salão e arrancou um leve murmúrio entre os presentes. Nenhum psicólogo jamais tinha falado com tamanha delicadeza, sem bajulação, sem arrogância. Aquilo intrigou Emir, e, de certa forma, o irritou também. Todos dizem que podem ajudar, até tentam. Mas no fim, vão embora e deixam o vazio maior do que antes, ele disse, a voz baixa, amarga, cheia de uma revolta contida. Os dedos dele apertavam os braços do trono, como se agarrar o ouro pudesse impedi-lo de afundar nas próprias sombras. Lali não desviou o olhar, mesmo sentindo o coração pulsar forte, tão forte que parecia querer saltar do peito. Não estou aqui para te prometer milagres. Só quero ouvir, se me permitir. Às vezes, a dor só quer ser vista, e não curada à força. Por um instante, Emir silenciou. Ninguém nunca falará com ele daquela forma, direta, sem rodeios, mas cheia de uma ternura que lhe era quase desconhecida. Ele sentiu a muralha interna vacilar, só um pouco, e isso o enraiveceu ainda mais. Como uma jovem simples ousava confrontar anos de sofrimento com tanta leveza? Se pensa que algumas palavras doces vão dissolver o que carrego, está enganada, ele rosnou, o tom entre ameaça e desabafo. Lali sentiu a tensão, mas não recuou. Não subestime a força do que é verdadeiro, majestade. Só peço uma chance. Se não quiser falar, tudo bem. Posso apenas ficar aqui. Às vezes, silêncio é tudo o que resta quando o coração está cansado de gritar. No fundo, Emir não sabia se queria afastá-la ou se, por algum motivo estranho, desejava ouvir mais. Os guardas e conselheiros se entreolharam, surpresos, pois nunca haviam visto alguém se dirigir ao sultão de modo tão sincero, sem medo, sem bajulação, apenas uma entrega real. Yaqub, ao fundo, assistia tudo com esperança contida. Talvez, pela primeira vez em muitos anos, estivesse surgindo uma centelha de luz na vida do sultão. O sultão, lutando contra o impulso de expulsar Lali do palácio, acabou permitindo que ela permanecesse. Fique, então. Mas saiba que não tenho paciência para jogos ou falsas esperanças. As palavras eram duras, mas no fundo carregavam o peso de um pedido de socorro. Talvez ele estivesse cansado de sofrer sozinho, cansado de afastar o mundo inteiro por medo de ser ainda mais ferido. Lali caminhou até um canto do salão, sentou-se em silêncio, respeitando a distância. Não tentou invadir o espaço do sultão. Ficou ali, quieta, só ouvindo a respiração dele, sentindo a atmosfera carregada, pronta para esperar o tempo que fosse necessário. As horas passaram. O sultão, absorto nos próprios pensamentos, sentia-se vigiado, mas não de maneira hostil. Pela primeira vez, alguém estava ali apenas para compartilhar o peso da dor, e não para tentar arrancá-lo de qualquer maneira. Havia algo de profundamente transformador nessa presença silenciosa. O silêncio, normalmente sufocante, parecia mais leve naquela noite. No fundo do coração, Emir sentiu um desejo reprimido de confiar, de baixar a guarda, de, quem sabe, ser apenas humano por alguns instantes. Mas esse desejo era combatido por uma raiva antiga, um medo quase infantil de se entregar e ser decepcionado novamente. E foi assim, naquele salão repleto de mágoas, que nasceu uma conexão sutil, frágil como a primeira luz da alvorada,
mas intensa o bastante para abalar o coração de um homem acostumado a viver nas sombras. O tempo, no palácio, parecia ter uma cadência diferente quando Lali estava ali. E enquanto a noite caía lá fora, uma batalha silenciosa se desenrolava, entre o orgulho do sultão e a coragem delicada de uma jovem que não sabia desistir. Essa noite seria apenas a primeira de muitas. Uma história começava a ser escrita, com dor, coragem, desejo contido e uma esperança que ninguém se atrevia mais a sentir. A noite avançou, e a sala do trono mergulhou em uma penumbra dourada, iluminada apenas pelo brilho trêmulo das tochas. O silêncio permanecia, mas agora era diferente, não era mais o silêncio sufocante da solidão, mas o de duas almas marcadas pela luta. Lali continuava ali, imóvel, respeitosa, olhos baixos, mas o coração pulsando com força. Ela sentia que, em algum nível, o sultão também estava à espera de algo que nunca ousou pedir a ninguém. O tempo parecia se arrastar, e os criados começavam a se afastar do salão, um a um, temerosos de perturbar o clima estranho que pairava no ar. Yaqub, fiel como sempre, permaneceu em um canto, observando com esperança discreta. O sultão, pela primeira vez em muitos anos, não mandou ninguém embora. Talvez, no fundo, não quisesse que aquele momento terminasse. Emir Altan estava acostumado ao barulho dos próprios monstros. O silêncio, com Lali ali, parecia prometer um alívio diferente, mas ele relutava em acreditar. Sentia-se nu, exposto diante de uma jovem que jamais havia ouvido falar de poder, mas parecia dominar a arte da escuta como nenhum psicólogo. Era como se Lali conseguisse tocar suas feridas sem jamais pressioná-las. Apenas estando ali, ela já desafiava o castelo de proteção que ele ergueu ao redor do próprio coração. De repente, Emir se ergueu do trono. Seu porte ainda era imponente, mas nos olhos dele havia uma chama inquieta, revolta, vergonha, desejo de expulsar tudo aquilo de si. Caminhou pelo salão, os passos ecoando como trovões, os dedos crispados de tensão. "Por que você não fala nada?" Explodiu, num tom quase desesperado, sem olhar para Lali. "Por que não me pergunta nada, não sugere nada? Todos sempre querem saber o que eu sinto, tentam desvendar minhas feridas. Por que não você?" Lali ergueu os olhos, suaves, corajosos, com uma sinceridade que cortava como navalha. "Porque sua dor não precisa de interrogatório, majestade. Precisa de respeito. Eu só quero que saiba que, quando quiser falar, estarei aqui." A simplicidade da resposta desconcertou o sultão. Ninguém nunca tinha dito aquilo. Ele sentiu algo aflorar dentro de si, raiva, medo, uma tristeza quase insuportável. Por um segundo, Emir sentiu vontade de gritar, de exigir que ela o deixasse em paz. Mas as palavras morreram antes de sair. O sultão se virou, encarando Lali de frente, como se desafiasse a própria fragilidade. "Você não faz ideia do que carrego, garota. Não faz ideia do tipo de pesadelo que é viver todos os dias com essa sombra." Lali, sem hesitar, respondeu com uma doçura firme. "Não sei o que o senhor viveu, mas sei o que é sentir-se prisioneiro da própria dor. Sei como é implorar por socorro e não ser ouvido. Sei que, às vezes, o silêncio é o único refúgio." Essas palavras tocaram Emir de um jeito inexplicável. Por trás da fachada de frieza, havia um desejo reprimido de ser compreendido, de poder descansar um pouco dos próprios fantasmas. Ele percebeu, quase sem querer, que queria ouvir mais, queria ouvir a voz daquela jovem, queria sentir que ainda existia esperança, mesmo que fosse apenas por um instante. O tempo corria devagar, mas o clima mudava sutilmente. Emir finalmente sentou-se diante de Lali, num gesto raro, quase simbólico. Não era mais o sultão e a súdita, mas dois sobreviventes das próprias batalhas, dividindo um mesmo espaço.
Lali fechou os olhos por um instante, inspirando profundamente, sentindo o cheiro de incenso no ar, as lembranças de infância, a voz da mãe dizendo que todo ser humano merece redenção. Então abriu os olhos, pousando o olhar sobre o sultão, não com piedade, mas com uma empatia que atravessava qualquer armadura. "O senhor me permitiria lhe contar uma história?" perguntou, a voz suave como um bálsamo. O sultão, relutante, assentiu com um aceno quase imperceptível. E Lali começou a falar, não sobre o sofrimento do sultão, mas sobre a noite em que ela própria quase se perdeu na dor. Falou de uma infância humilde, de noites em claro ao lado do pai doente, do medo de perder tudo, da solidão que a fazia querer desaparecer. Descreveu, com lágrimas na voz, como só encontrou força quando, certa noite, uma senhora idosa ficou sentada em silêncio ao seu lado, segurando sua mão, sem dizer uma única palavra. Emir ouviu, fascinado, como se aquela história dissesse respeito a ele também. Pela primeira vez, sentiu uma identificação real, crua, sem máscaras. A dor de Lali era tão legítima quanto a dele, e, de algum modo, essa dor compartilhada transformava o ar, suavizava as paredes frias daquele salão. Enquanto ela narrava, Emir sentiu o peito se abrir, mesmo contra a própria vontade. Quase podia sentir a mão da tal senhora repousando sobre o ombro dele, trazendo uma paz há muito esquecida. Era um convite silencioso à vulnerabilidade, à entrega de uma parte da alma que ele nunca permitirá que ninguém tocasse. Lali encerrou sua história com uma frase que fez o tempo parar. Às vezes, tudo o que precisamos é não estar sozinhos no escuro. Essas palavras pairaram no ar como um sussurro de esperança, como um fio dourado conectando duas vidas que, até aquele momento, pareciam condenadas à solidão. Naquele instante, Emir Altan percebeu, talvez não fosse impossível ser curado. Talvez, finalmente, sua alma encontrasse um caminho de volta para a luz. E, sem perceber, permitiu-se desejar, só por um segundo, que aquela noite nunca acabasse. A jornada de cura tinha começado, silenciosa e profundamente, mudando para sempre o destino de dois corações marcados pela dor. A noite seguia adiante, e pela primeira vez em muitos anos, o sultão Emir Altan não se sentia sufocado pelo peso do passado. Havia uma presença diferente no ar, um calor discreto, uma esperança que parecia ridícula para quem já se acostumara a viver sem expectativas. O olhar de Lali, apesar da simplicidade, carregava uma força silenciosa que desarmava as defesas mais antigas do coração do sultão. Ele percebeu, inquieto, que sentia vontade de perguntar sobre aquela jovem. Queria saber quem era ela, de onde vinha tanta serenidade, como alguém que nunca carregou um título ou uma medalha poderia oferecer tanto conforto apenas com o olhar. Por trás da postura rígida, Emir era tomado por uma curiosidade quase infantil, algo que fazia anos que não sentia. O salão foi tomado por um silêncio denso. Lali ainda permanecia ali, sentada com elegância, as mãos repousando sobre o colo, os olhos marejados de emoção. Não era fácil estar diante do homem mais temido de todo o reino, mas, no fundo, ela sabia que a dor é universal. O medo, a solidão, a fome de ser visto, todos, um dia, provam do gosto amargo do abandono. Lali, Emir chamou, a voz grave, mas sem o tom de ordem ou de ameaça. Era um chamado humano, quase vulnerável. Ela ergueu os olhos, encontrando novamente a tempestade e a súplica em meio ao abismo. Por que você aceitou vir? Sabe o risco que corre? Conhece a minha fama? Lali sorriu com doçura, e seu sorriso parecia iluminar o salão. Quando se tem pouco a perder, a coragem se torna natural, majestade. E eu sempre acreditei que ninguém é irremediável. Nem mesmo um rei. As palavras caíram como uma brisa suave sobre a alma ferida do sultão. Ele sentiu um calafrio, não de medo, mas de algo novo,
uma sensação que misturava desejo reprimido de confiança, esperança e até mesmo uma pontada de revolta contra tudo o que o impediu de viver até ali. Pela primeira vez, Emir Altan deixou as próprias perguntas escaparem para fora da prisão interna. Acha mesmo que pode ajudar alguém como eu, Lali? Havia mais do que desconfiança naquela pergunta. Havia sede, fome de redenção, uma imploração muda para que alguém, enfim, visse quem ele era por dentro. Não posso prometer a cura, Majestade. Mas posso prometer que, enquanto eu estiver aqui, sua dor não será ignorada, respondeu, com uma honestidade que tocou fundo. Yaqub, do outro lado do salão, quase se emocionou. O velho conselheiro compreendia o milagre silencioso que estava acontecendo diante de seus olhos. Um sultão, acostumado a nunca se entregar, se permitia, aos poucos, ser tocado pela delicadeza de uma mulher comum. O cansaço tomava conta do corpo de Emir, mas a mente estava mais desperta do que nunca. Ele notou, com surpresa, que não sentia medo de adormecer naquela noite. A presença de Lali o fazia acreditar, ainda que por um breve instante, que poderia acordar sem pesadelos. No fundo do peito, uma voz sussurrava que talvez aquela jovem desconhecida tivesse realmente vindo para transformar tudo. A madrugada chegava com promessas silenciosas. Lá fora, o vento balançava as cortinas, trazendo consigo o presságio de uma nova era. Dentro do salão, o sultão sentiu um peso se aliviar, como se a presença de Lali preenchesse uma ausência antiga e deixasse espaço para algo inédito florescer. Emir se levantou, caminhou devagar até a janela e, por um instante, sentiu vontade de falar sobre o passado, de deixar a dor sair, de ser apenas um homem diante de uma mulher que não o temia. Mas hesitou, prisioneiro dos próprios bloqueios. Ainda assim, quando olhou por cima do ombro, encontrou os olhos de Lali, firmes, presentes, esperançosos. Sem dizer mais nada, o sultão assentiu, quase como um agradecimento mudo, e foi nesse gesto que Lali percebeu, a primeira muralha começava a ruir. O processo seria longo, repleto de provações, desejo contido, dor, cura, e talvez, algum dia, amor. Mas algo, naquele instante, mudará para sempre. O sol começou a nascer, tingindo de ouro as colunas do palácio e marcando, sem que ninguém soubesse, o início de uma transformação profunda. A alma do sultão, por anos trancada em sombras, agora conhecia o primeiro raio de luz, e Lali, com sua coragem silenciosa, era o farol dessa nova esperança. E assim termina a primeira noite, não de alívio completo, mas de possibilidade. Uma porta aberta para o improvável, uma experiência arrebatadora prestes a começar. O dia amanheceu dourado no horizonte, mas dentro do palácio o ar era de expectativa, quase de suspense. Servos caminhavam em silêncio, guardas trocavam olhares intrigados, e, pela primeira vez em muitos anos, Emir Altan não ordenou que ninguém fosse embora ao raiar do sol. Dormiu pouco, mas dormiu sem pesadelos. Um milagre pequeno, mas que para ele, era uma revolução. No vilarejo distante, Lali acordou cedo, sem saber se aquilo tudo era sonho ou destino. O convite do palácio ecoava em sua mente, misturado a dúvidas e temor. Era impossível não sentir medo. Ela, filha de gente simples, sem linhagem nobre ou fama, agora era chamada para enfrentar o abismo que ninguém jamais ousou sondar. O nome do sultão pairava como uma lenda de terror, homem de gelo, impenetrável, imprevisível, capaz de transformar vidas, ou destruí-las. Mas Lali, movida por uma fé indestrutível, preparou-se com um gesto simples, um banho demorado, uma prece silenciosa, um olhar para o céu buscando coragem. Vestiu o único vestido bonito que possuía, trançou os cabelos com delicadeza, e antes de sair, abraçou o velho pai, sentindo que aquele momento era uma despedida não apenas da infância, mas de tudo o que conhecia sobre a própria existência. No caminho até o palácio, a paisagem mudava de cor,
campos dourados, árvores antigas, um vento suave trazendo aromas de pão fresco e terra molhada. Lali seguia em silêncio, sentindo o coração apertado, mas havia dentro dela uma esperança teimosa. Algo sussurrava que ninguém chega à presença da dor por acaso. O portão monumental do palácio se abriu diante dela como se já a aguardasse. Guardas a revistaram com desdém, olhares curiosos e até mesmo cruéis. Para eles, ela era só uma jovem sem importância, destinada ao fracasso diante do maior desafio do reino. Mas Lali os ignorou, focando apenas na própria respiração, nos passos firmes, na promessa que havia feito a si mesma, não julgar, não desistir, não permitir que o medo a vencesse. Ao atravessar o pátio interno, sentiu o peso de séculos de histórias sobre os ombros. Cada degrau, cada corredor, cada tapeçaria contava histórias de glória, sangue, traições e amores proibidos. Lali caminhava devagar, absorvendo tudo com olhos atentos, não de quem inveja, mas de quem respeita. Era impossível não sentir-se pequena diante daquela grandeza, mas ela sabia que o valor de um coração não se mede por títulos ou heranças. No salão principal, Emir Altan aguardava. Mas, diferente da noite anterior, agora havia público, conselheiros, membros da corte, e até mesmo curiosos que cochichavam nas sombras, ansiosos para testemunhar o espetáculo da jovem curadora fracassando diante do sultão. O velho Yaqub, sempre leal, abriu caminho para Lali com um gesto discreto, como quem entrega um tesouro precioso. Os olhos dele brilhavam com uma esperança quase infantil, ele acreditava, contra todas as probabilidades, que algo milagroso podia acontecer. Lali parou diante do trono, curvou-se com respeito, mas não submissão. Era um gesto digno, puro, que fez Emir perceber o abismo entre aquela jovem e todos os aduladores que passavam por ali. Ele percebeu, Lali não queria nada dele, além de uma chance de trazer luz para a escuridão. O sultão observou cada movimento dela, os olhos atentos, as mãos delicadas, o peito que subia e descia em respirações profundas, tentando disfarçar o medo. No fundo, Emir se viu tentado a expulsá-la, a encerrar aquela experiência antes mesmo de começar. O orgulho, ferido por tantas decepções, lutava para manter o controle. Mas havia uma voz, silenciosa e insistente, que o impedia. E se fosse verdade? E se aquela menina pudesse fazer o que nenhum especialista conseguiu? Lali, ele chamou, e o nome dela ecoou pelo salão, fazendo calar os murmúrios. Majestade, ela respondeu, firme, mas suave, os olhos erguidos, desarmando qualquer tentativa de intimidação. Por que acredita que pode me ajudar? A pergunta saiu mais como uma acusação do que como um pedido de explicação. Havia desejo reprimido de acreditar, mas também uma revolta antiga contra todas as promessas vazias que já ouvirá. Lali respirou fundo. Porque eu não vejo um sultão diante de mim, mas um homem ferido. E porque sei, por experiência própria, que ninguém merece viver eternamente na sombra da própria dor. A resposta, simples e comovente, arrancou um murmúrio surpreso até dos mais céticos. O próprio Emir sentiu uma onda de raiva e, ao mesmo tempo, uma vontade quase infantil de abaixar a cabeça e chorar. Os olhos dele, por um instante, traíram o que sentia. Havia ali não só incredulidade, mas também esperança, curiosidade, desejo de confiar, um desejo que ele negava até para si mesmo. A corte observava com olhos de águia. Alguns sorriam com desprezo, outros se emocionavam em segredo, reconhecendo em Lali algo que faltava a todos eles, coragem para enfrentar o impossível. O sultão, com um gesto brusco, dispensou a corte. Quero falar com ela sós. As portas se fecharam, a tensão aumentou. Agora estavam novamente frente a frente, sem máscaras, sem testemunhas. Emir sentiu o peito apertar, era medo, era desejo reprimido de cura, era raiva de si mesmo por desejar ser salvo. Lali,
não quero promessas. Quero silêncio, quero verdade, ele sussurrou, a voz embargada. Só assim eu posso te ajudar, Majestade, ela respondeu, com firmeza e delicadeza ao mesmo tempo. Ali, naquele salão vazio, começou o verdadeiro encontro de dois mundos. Um sultão, que nunca ousou se mostrar frágil, e uma jovem, cuja força era feita de empatia, resistência e fé. Era o início de uma jornada imprevisível, onde o impossível começava a parecer possível, e onde cada palavra, cada silêncio, era carregado de emoção e esperança. A porta da alma de Emir Altan, pela primeira vez, se entreabria. O processo de cura, finalmente, havia começado, sob os olhos atentos do destino, e com a coragem de quem nunca desistiu de acreditar. Quando as portas pesadas do salão se fecharam, a respiração de Emir tornou-se perceptível. Era quase um sussurro áspero, misto de ansiedade e expectativa. Por um instante, ele se sentiu nu diante daquela jovem que parecia ver além da superfície, além do trono e das cicatrizes do poder. A luz matinal filtrava-se pelas janelas altas, criando desenhos dourados no chão de mármore. Lali observava tudo, absorvendo cada detalhe, mas sem pressa, sem afobação. Sabia que naquele instante, qualquer palavra precipitada poderia fazer o sultão se retrair como um animal ferido. Por isso, permaneceu em silêncio, dando a Emir o tempo que ele precisava para reunir coragem de se despir, não do manto real, mas das amarras da própria dor. Por dentro, o sultão lutava contra pensamentos contraditórios. Parte dele queria expulsar Lali, rejeitar mais uma vez a esperança. Outra parte, mais silenciosa, porém poderosa, ansiava por confiar. Ele sentia a garganta fechar, o orgulho vacilar, o velho medo de ser traído por sua vulnerabilidade. Lali, atenta, captou a atenção. Aproximou-se, mas não de modo invasivo. Sua presença era como uma brisa leve, discreta, porém impossível de ignorar. Ela se sentou numa poltrona próxima, cruzou as mãos sobre o colo e esperou. Não fazia perguntas. Apenas oferecia o dom raro do silêncio acolhedor, aquele silêncio que permite que as palavras surjam quando se está pronto, não antes. Emir manteve-se calado por longos minutos, mas a cada segundo sentia crescer um calor estranho dentro do peito. Um desejo de falar, de entregar um fragmento de verdade a alguém que, por alguma razão inexplicável, não julgaria. Quando finalmente ergueu os olhos, não viu pena no olhar de Lali, mas sim uma força tranquila, uma fé que não precisava de promessas. Quando eu era criança, Emir começou, a voz baixa, rouca, surpreendendo a si mesmo. Ele fez uma pausa, encarando o chão, lutando contra o nó na garganta. Ninguém ouviu quando eu precisei. Gritei por socorro, mas só ouviam meu sobrenome. Meu título. As palavras, finalmente ditas, ecoaram pelo salão vazio como um trovão contido. Lali não o interrompeu, não desviou os olhos. Apenas sentiu o peso daquela confissão, a dor por trás do homem que o mundo inteiro temia. Nunca confiaram em mim, só nas aparências. Fui ensinado a controlar, nunca a sentir. Quando a dor veio, mandaram afastar, reprimir, esconder. Ele fechou os punhos, o rosto endurecido, o olhar perdido em algum lugar do passado. Cresci acreditando que ser forte era ser intocável. Mas a verdade é que ninguém sobrevive assim. O silêncio entre eles tornou-se ainda mais profundo, mas agora era um silêncio fértil, de partilha, de acolhimento. Lali sentiu as próprias emoções aflorarem. Viu no sultão a mesma solidão que sentirá nas noites frias de sua infância, o mesmo medo de nunca ser suficiente. Ela não chorou, mas os olhos brilharam com lágrimas contidas. Majestade, Lali disse, a voz doce, mas segura, todos nós carregamos cicatrizes. Só que alguns aprenderam a escondê-las sob armaduras.
A diferença não está em não sentir dor, mas em aceitar que ela existe e merece respeito. Lali se aproximou um pouco mais, deixando as palavras flutuarem entre eles como promessas não ditas. A dor não é seu inimigo. O isolamento sim. Emir encarou Lali, buscando nela o motivo daquela calma. E sentiu o desejo absurdo de confiar. Mas confiar exigia desarmar-se, e isso era quase uma tortura para alguém tão habituado ao medo e à desconfiança. Não sei se posso, ele murmurou, quase como uma súplica. Lali sorriu, um sorriso singelo, porém indestrutível. Não precisa confiar de imediato. Só precisa tentar não fugir. Foi como se uma corrente pesada caísse ao chão. Emir fechou os olhos por um momento e, quando os abriu, havia ali não só dor, mas uma pequena centelha de esperança. O desejo reprimido de acreditar se tornava cada vez mais forte. O sultão, mesmo sem admitir, começava a desejar a presença daquela jovem, não como uma curadora, mas como alguém capaz de ver além das muralhas, além dos títulos, além do medo. Naquele salão, onde tantas promessas falsas já foram feitas e quebradas, algo diferente germinava. Não era ainda confiança, mas era o primeiro passo. Era a alma de um homem sendo tocada, sem que ele mesmo soubesse como impedir. O sol se erguia, e junto dele, nascia o início de uma jornada intensa, comovente, cheia de desejo contido, feridas expostas e uma esperança tão delicada quanto poderosa. O salão parecia respirar junto com os dois. O ar estava carregado de uma tensão quase palpável, como se qualquer palavra dita pudesse mudar para sempre o rumo do destino. Lali continuava ali, paciente, determinada, segurando o próprio nervosismo apenas para não perder a conexão frágil que, pouco a pouco, começava a nascer entre ela e Emir. Ela sabia, por instinto, que todo coração ferido deseja ser compreendido, mas teme ser desnudado demais. O medo da rejeição é, muitas vezes, mais doloroso do que a própria solidão. A cada minuto, Emir se permitia baixar um pouco das muralhas. Era algo quase imperceptível, mas Lali sentia. O sultão respirava fundo, alternando entre olhares perdidos no passado e olhares rápidos lançados para ela. Em sua postura, havia rigidez, mas nos olhos já começava a brilhar algo novo, talvez esperança, talvez apenas cansaço, mas definitivamente uma mudança. Você acredita mesmo que compaixão cura? Emir perguntou, quebrando o silêncio de maneira brusca. O tom era áspero, defensivo, mas dentro dele havia uma súplica silenciosa, prove que não sou apenas mais um caso perdido. Lali respondeu sem hesitar, a voz tão firme quanto doce. Não existe cura sem compaixão, majestade. A dor não é vencida com força bruta. O sofrimento precisa ser acolhido antes de ser superado. Emir franziu a testa, desconcertado com a simplicidade daquela resposta. Durante toda a vida, ouviu dos psicólogos que precisava controlar emoções, sufocar o que sentia. Mas diante de Lali, pela primeira vez, o controle parecia menos importante do que simplesmente existir, apenas sentir. A conversa seguiu, feita de silêncios, confissões tímidas, perguntas profundas. Lali não invadia, não pressionava. Ela esperava que Emir permitisse aos poucos que as palavras brotassem de dentro dele, como sementes que, um dia, encontrariam solo fértil para florescer. Tantas vezes tentei fugir, Emir confessou, baixando a cabeça. Tentei esquecer, tentei odiar, tentei culpar o mundo. No fim, só me restou o vazio. Fugir nunca cura, só adia o que machuca, Lali sussurrou, os olhos marejados. Houve um longo silêncio, mas dessa vez, não era desconfortável. Era um silêncio cúmplice, partilhado, como se ali, naquele espaço seguro, o sultão pudesse finalmente admitir que precisava de ajuda. O orgulho ainda pesava sobre seus ombros,
mas Emir sabia, estava cansado de lutar sozinho. Aos poucos, contou fragmentos de sua infância. Falou sobre a mãe distante, a ausência do pai, a cobrança para ser perfeito desde cedo. Lali ouviu tudo, sem interrupções, apenas com aquela atenção plena que poucos sabem oferecer. Cada lembrança era como uma pedra removida do muro ao redor do coração do sultão. Era doloroso, mas libertador. Lembro de uma noite em que chorei até dormir, escondido, porque não podia mostrar fraqueza. Era proibido ser criança. Ninguém deveria ser proibido de sentir, Lali disse, tocando suavemente o próprio peito, como se pudesse consolar o passado do sultão com a própria presença. A vulnerabilidade de Emir era algo raro, quase assustador. Sempre fora treinado para endurecer, para jamais expor as rachaduras internas. Agora, diante de Lali, sentia o desejo quase incontrolável de se abrir mais, de entregar àquela jovem o que ninguém jamais conseguiu acessar. Você não tem medo de mim? Ele perguntou, de repente, numa voz baixa, cheia de surpresa. Lali sorriu com delicadeza. Tenho medo do sofrimento que o Senhor carrega, mas não do homem diante de mim. Porque posso enxergar que, por trás dessa armadura, existe alguém querendo muito ser salvo. Essas palavras, ditas com tamanha ternura, tocaram Emir profundamente. O desejo de confiar nela, de entregar todo o peso da alma, crescia mais a cada segundo. O tempo parecia perder significado no salão. A luz do dia dançava nas paredes, sombras se alongavam, servos passavam apressados do lado de fora, mas ali dentro só existiam eles dois, duas almas cansadas, cada uma buscando redenção à sua maneira. Emir percebeu que, quanto mais falava, menos medo sentia. O vazio dentro do peito já não era tão sufocante, e as lembranças dolorosas pareciam menos sombrias quando compartilhadas. Lali falava pouco, mas cada frase dela era como um bálsamo para as feridas do sultão. Ela relatava experiências próprias, momentos de perda, noites de solidão, o medo de nunca ser suficiente. Emir ouvia, absorvendo cada palavra como quem recebe um presente raro. Havia um desejo crescente, quase incontrolável, de manter Lali por perto. Não só como curadora, mas como presença viva de esperança, alguém capaz de transformar dor em força. Quando o relógio do palácio bateu as horas, Emir sentiu um medo diferente, medo de que aquele momento terminasse, de que Lali fosse embora e levasse com ela o pouco de luz que conseguirá trazer ao seu mundo. Por instinto, segurou o braço dela, num gesto espontâneo, mas forte. Não vá ainda, ele pediu, com voz rouca, quase um apelo. Preciso de mais tempo. Lali olhou para a mão do sultão sobre seu braço, sentiu a energia que pulsava dali. Não havia violência, apenas urgência. Ela sentiu, sem palavras, e ficou. O desejo reprimido, o silêncio cheio de significado, o início de uma confiança nascente, tudo estava ali, pairando no ar, como um segredo precioso. No fundo dos olhos de Emir, Lali viu lágrimas contidas, vontade de ser salvo, mas também um começo de admiração, talvez algo ainda mais profundo. Vou ficar, Majestade. Enquanto o Senhor permitir, estarei aqui. Aquelas palavras, tão simples, mas cheias de verdade, selaram um pacto silencioso entre os dois. Naquele instante, uma nova fase começou, a batalha pela cura real, pelo resgate da dignidade, pela aceitação da dor e pela construção de algo que nem mesmo o sultão conseguia nomear. Enquanto o sol se punha além dos jardins do palácio, Emir sentia o impossível acontecer. Pela primeira vez, não estava sozinho. Lali era agora parte do seu universo, não como mais uma tentativa frustrada, mas como alguém que já havia mudado, só com sua presença, o destino do homem mais temido do reino. Do lado de fora, o vento agitava as árvores e os rumores corriam pelos corredores do palácio,
a jovem tem poder sobre o coração do sultão. Mas só eles sabiam que não era poder, era cura, era coragem, era a primeira luz depois de anos de escuridão. O entardecer tingia o palácio de tons dourados e alaranjados, como se o próprio céu estivesse atento ao drama que se desenrolava entre aquelas paredes. O rumor da presença de Lali já se espalhava como fogo entre os corredores, criados murmuravam, conselheiros trocavam olhares ansiosos, até os guardas arriscavam comentários sussurrados. Nunca o sultão permitiu tanto tempo ao lado de uma desconhecida. Dizem que ela não o teme. Dizem que ela tem algo diferente. Eram palavras carregadas de incredulidade, mas também de um fascínio irresistível. No entanto, dentro da sala mais profunda do palácio, a atmosfera era tensa, quase irrespirável. A luz do fim de tarde projetava sombras longas nas paredes, e Emir Altan, sentado em sua cadeira, parecia dividido entre dois mundos. De um lado, o desejo reprimido de confiar, entregar-se àquela esperança que Lali representava. Do outro, o velho orgulho, a raiva surda de quem lutou sozinho a vida inteira e não sabia aceitar ajuda sem se sentir fraco. Lali percebeu o clima mudar assim que entrou novamente. Emir não a olhou de imediato. Os ombros estavam tensos, o olhar fixo em algum ponto distante. Ela caminhou devagar, sem pressa, parando a uma distância respeitosa, sentindo a força do orgulho do sultão como um vento frio, quase palpável. O coração dela apertou, mas não vacilou. Tinha enfrentado a pobreza, a dor, a perda, sabia que a batalha verdadeira era sempre silenciosa e invisível. Majestade, disse ela, num tom calmo, a voz tão serena quanto determinada. Emir respondeu apenas com um gesto, pedindo que ela se sentasse. Ela obedeceu, aguardando, sentindo que qualquer palavra precipitada poderia reacender velhas feridas. O silêncio cresceu entre eles, pesado, carregado de pensamentos não ditos. Emir lutava por dentro, querendo expulsá-la, e ao mesmo tempo, desejando que ela ficasse. Era como se a simples presença de Lali confrontasse tudo o que ele acreditava sobre força, orgulho e solidão. Finalmente, Emir falou, sem olhar para ela. Por que insiste tanto? Por que não vai embora como todos os outros? A pergunta soou como uma acusação, mas era, no fundo, uma súplica. O sultão queria uma razão para acreditar, uma explicação para aquele milagre silencioso que ameaçava sua muralha de aço. Lali respirou fundo, sentindo o coração disparar. Porque o Senhor merece ser salvo, mesmo que não acredite. Porque eu não vim aqui para vencer o orgulho de um rei, mas para ouvir o grito de um homem. Emir riu, mas era um riso amargo, de quem não suporta mais sentir esperança. Você não faz ideia do que está enfrentando, Lali. O poder destrói. O trono é feito de espinhos. Ela manteve o olhar fixo nele, sem medo. Sei que o poder machuca, mas ninguém sangra para sempre sem desejar um alívio. Por um instante, Emir perdeu as palavras. A sinceridade de Lali o atingiu de uma maneira que nenhuma teoria, nenhuma terapia, nenhum remédio jamais conseguiu. Era como se cada frase dela desfizesse um nó antigo, um bloqueio criado ao longo de anos de sofrimento e desconfiança. Mas o orgulho ainda estava ali. Você acha mesmo que pode curar um homem que nem sabe o que significa confiar? Que foi traído por todos que deveriam protegê-lo? A voz dele era dura, mas os olhos estavam marejados, as mãos trêmulas. Lali sentiu uma compaixão imensa, mas também uma força inabalável crescer dentro de si. Não quero que confie em mim de imediato. Quero apenas que não desista de tentar. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Cada vez que me permite ouvir sua dor, uma parte dessa muralha cai. E um dia, se o Senhor permitir, talvez possamos reconstruir juntos o que a vida destruiu. O silêncio novamente.
Mas desta vez, Emir fechou os olhos, respirou fundo, e sentiu uma lágrima escapar, silenciosa, indomável. Não era fraqueza. Era alívio, era raiva de si mesmo, era o início de um processo que ele jamais imaginou possível. Lali percebeu, mas não comentou. Apenas ficou ao lado dele, respeitando o momento, a solidão, o orgulho ferido. A resistência do sultão não seria vencida em um dia, nem mesmo em semanas. Era uma guerra antiga, travada dentro do próprio peito, onde cada vitória era conquistada com dor, suor e muita coragem. Mas agora havia alguém disposto a lutar junto, alguém que não pedia nada em troca, apenas o direito de permanecer. As horas passaram devagar, mas algo mudou para sempre naquele salão. Emir Altan, o homem que nunca permitirá a si mesmo fraquejar diante de ninguém, agora era, enfim, apenas humano diante de Lali. O orgulho ainda rugia, mas já não era suficiente para afastá-la. Quando a noite caiu e o palácio mergulhou na penumbra, Emir olhou para Lali como quem encontra, após anos perdido, um caminho de volta para casa. Não disse nada, mas no silêncio havia um pedido: não desista de mim. Lali sorriu, uma luz suave no meio da escuridão, e prometeu em silêncio que ficaria, até o último suspiro, se fosse preciso. O desejo de cura, de redenção, de amor, agora era parte viva daquela história. O palácio parecia diferente. Não eram apenas os corredores mais silenciosos, as noites menos inquietas ou os servos menos tensos. Havia algo mudando na essência daquele lugar, uma energia suave, quase imperceptível, mas capaz de transformar até as pedras frias do piso em algo vivo, palpitante. Os murmúrios se espalhavam, o sultão mudou. Ela conseguiu o impossível. Será feitiço? Será milagre? Mas ninguém ousava questionar a permanência de Lali. Ela já não era apenas uma visitante. Tornará-se parte do mistério, parte do próprio destino do sultão. Lali passou a ocupar um pequeno aposento próximo à câmara do trono. Era simples, mas havia uma janela por onde ela via nascer o sol a cada manhã, e aquilo lhe dava forças. Sabia que cada novo dia seria uma batalha. O orgulho de Emir ainda era forte, sua resistência era quase instintiva, mas pequenas brechas começavam a aparecer. Lali percebia em cada gesto, cada olhar menos duro, cada resposta menos áspera, a presença de uma confiança nascente, frágil como uma flor no deserto. O primeiro passo veio numa manhã silenciosa. Emir encontrava-se sozinho em sua biblioteca, rodeado de livros antigos, mapas e lembranças de glórias e derrotas. Lali entrou em silêncio, respeitando o espaço dele. Sentou-se no tapete, afastada, e ficou em silêncio. Minutos se passaram, e Emir, como tantas vezes, sentiu vontade de expulsá-la, de gritar para que ela sumisse. Mas não gritou. Em vez disso, perguntou, com voz rouca: já sentiu vontade de desaparecer? Lali sentiu o peso daquela pergunta. Não respondeu de imediato. Olhou para fora, para o jardim onde as flores lutavam para sobreviver ao frio da manhã. Sim. Muitas vezes, respondeu, com honestidade nua. Quando perdi minha mãe, achei que a dor nunca passaria. Não queria ver ninguém, não queria comer, não queria acordar. Só me restou a fé de que, se suportasse mais um dia, talvez, um dia, a luz voltaria. Emir fechou os olhos, como se as palavras dela abrissem portas trancadas dentro do peito. E voltou. Lali sorriu, um sorriso triste, mas verdadeiro. Voltou, sim. Mas nunca do mesmo jeito. A dor não some, só se transforma em outra coisa. Com o tempo, descobri que ela também me ensinou a ver o sofrimento dos outros. A reconhecer um grito sufocado no olhar de quem finge estar bem. Essas palavras ecoaram dentro de Emir.
Era como se, finalmente, alguém entendesse o peso invisível que ele carregava há anos. O sultão ficou em silêncio, apenas ouvindo o som da respiração de Lale, sentindo pela primeira vez que não precisava se defender. Nos dias seguintes, pequenas mudanças começaram a surgir. Emir, antes intratável com os servos, passou a responder menos brutalmente. Uma vez, ao ver um criado deixar cair uma bandeja, não gritou. Apenas olhou com um misto de paciência e surpresa, algo impensável meses antes. Yaqub, o velho conselheiro, notou, o olhar do sultão estava mais leve, as rugas da testa menos profundas. No palácio, diziam que era influência de Lale. Uns murmuravam feitiçaria, outros acreditavam em milagre, mas ninguém negava, algo extraordinário acontecia. Lale, por sua vez, enfrentava os próprios medos. Sabia que mexia em feridas abertas, sabia que a qualquer momento Emir poderia recuar, se fechar ainda mais. O medo do fracasso era real, mas ela se agarrava à esperança de que a alma dele queria, no fundo, ser salva. Certa tarde, encontrarão-se no jardim. Emir caminhava, distante, mas não afastou Lale quando ela se aproximou. Sentaram-se juntos sob uma oliveira antiga. O sultão, sem olhar diretamente para ela, falou: "Sabe qual é meu maior medo, Lale?" Ela balançou a cabeça. Medo de acordar um dia e perceber que tudo mudou só para pior. Que permitia a esperança entrar só para ser traído de novo. Lale pousou a mão sobre a terra, sentindo a energia do mundo sob seus dedos. O medo de confiar é o último a partir, majestade. Mas ele só vai embora quando sente que o amor é maior do que a dor. Havia, nas palavras dela, um tom de promessa. Emir, mesmo sem admitir, sentiu-se tocado como nunca. Desejou confiar, desejou acreditar que alguém finalmente ficaria, mesmo quando o pior viesse à tona. Aos poucos, os pesadelos de Emir começaram a diminuir. As noites já não eram tão longas, nem tão sombrias. Havia recaídas, claro. Em algumas madrugadas, Lale o encontrava vagando pelo corredor, tomado por sombras antigas. Nessas horas, não dizia nada, apenas caminhava ao lado dele até que o silêncio se transformasse em alívio. Com o tempo, Lale passou a ser chamada de a guardiã do sultão. O palácio a via com outros olhos, uns admiravam, outros invejavam, alguns odiavam. Mas Lale não se abalava. Estava ali para cumprir seu propósito, não para agradar multidões. Certa noite, após um jantar silencioso, Emir quebrou o protocolo. Nunca pensei que alguém conseguiria me fazer sentir humano de novo. Lale sentiu os olhos marejados. Todos somos humanos, majestade. Até os reis sangram. Os dois riram, pela primeira vez, de um jeito leve, quase adolescente. Aquele riso ecoou pelo salão, causando espanto nos criados, ninguém se lembrava da última vez que ouvirá o sultão rir. Naquele instante, Emir soube, parte do seu trauma se dissolvera. Não desapareceu, mas perdeu a força avassaladora. Agora, ele não estava mais sozinho. No fundo do peito de Lale, uma chama acendeu-se, era esperança, era amor não declarado, era desejo de permanecer. O processo de cura seguia, mas os desafios seriam ainda maiores. A cada passo dado, o mundo ao redor também mudava, para o bem e para o mal. O palácio já não era apenas um lugar de poder, mas uma arena silenciosa onde memórias e sentimentos se chocavam a cada esquina. Nos corredores, a presença de Lale era tema de conversa, elogios sussurrados, invejas disfarçadas, olhares que misturavam admiração e suspeita. Para muitos, ela era responsável pelo milagre na vida do sultão. Para outros, uma ameaça silenciosa ao equilíbrio da corte. Naqueles dias, Emir sentia as paredes do próprio coração menos opressoras.
dormia melhor, acordava menos cansado. O riso, ainda tímido, começava a ser uma possibilidade real. Mas, sob a superfície, havia um receio crescente, como se o universo conspirasse para testar cada conquista, cada centímetro de luz conquistado a duras penas. Foi em uma tarde de tempestade que tudo mudou. A chuva caía com força, trovões sacudiam os vitrais do palácio, e o céu parecia anunciar que nenhum segredo permanece escondido para sempre. Emir, sentado em seu escritório, revisava antigos papéis, cartas, registros de infância, rabiscos de uma época em que ainda acreditava em finais felizes. Lali estava por perto, lendo em silêncio, respeitando a solidão dele. De repente, uma carta escorregou do maço e caiu aos pés de Lali. O papel era antigo, amarelado, a caligrafia trêmula denunciava emoção ou desespero. Emir percebeu tarde demais. Quando Lali se abaixou para pegar, leu o suficiente para sentir o impacto de um segredo enterrado há muito tempo. O sultão levantou-se, tomado por uma mistura de pânico e fúria. Não leia isso. A voz saiu mais alta do que ele queria, e o olhar de Lali tremeu por um segundo. Ela recuou, devolvendo o papel, mas Emir já estava dominado pelo medo. Não ouse olhar para mim assim. Não ouse sentir pena. Havia ódio, vergonha, mas acima de tudo, uma dor profunda. Lali permaneceu firme, mesmo diante do acesso de fúria. Não sinto pena, majestade. Sinto respeito pela dor que carrega. Essas palavras, como sempre, conseguiram perfurar a armadura de Emir. Mas o sultão virou as costas, fugindo para o outro lado do escritório. O silêncio era tenso, carregado de perguntas não ditas. Agora você entende por que ninguém consegue ficar? Porque ninguém nunca soube o pior. A chuva batia forte, espelhando o caos do lado de dentro. Lali aproximou-se, ignorando o medo. Segredos existem para serem curados, não para te destruir. Emir balançou a cabeça, os olhos marejados de fúria e tristeza. Você não entende. Não sabe o que está nesse papel. Lali insistiu. Então me explique. Me deixe carregar um pouco desse peso. Eu estou aqui, mesmo quando todos os outros fugiram. Por um instante, Emir vacilou. O orgulho queria gritar, mas o cansaço era maior. Com um gesto brusco, ele entregou a carta a Lali. Ela leu em silêncio. Eram palavras de uma mãe que, antes de partir, confessava culpas, ausências e medos. Revelava que Emir, ainda menino, fora rejeitado por ela não por ódio, mas por não saber como amar, uma mãe destruída pelos próprios traumas. Lali sentiu o coração apertar. Agora entendia a raiz do abismo, o abandono, a sensação de não merecer amor, o ciclo de dor transmitido de geração a geração. O sultão esperava ser julgado, rejeitado. Mas Lali ergueu os olhos com uma ternura profunda. Não foi culpa sua, majestade. Nunca foi. Emir caiu de joelhos, vencido. Lágrimas finalmente rolaram pelo rosto de pedra. Lali ajoelhou-se ao lado dele, segurou suas mãos, e pela primeira vez, Emir não afastou ninguém. Deixou-se amparar, entregando-se à dor antiga, permitindo que alguém testemunhasse o momento mais vulnerável de sua vida. Você não está sozinho. Eu estou aqui, e não vou embora, prometeu Lali, voz embargada, mas firme. O segredo fora revelado. O passado, exposto. Mas o milagre estava na aceitação. Emir finalmente permitirá que alguém visse a sua ferida mais profunda, e, mesmo assim, permanecesse ao seu lado. No salão, os ecos do choro eram como uma oração silenciosa, um pedido de perdão ao universo por tanta dor carregada. Na chuva que continuava a cair, havia promessa de renascimento.
O vínculo entre Lali e Emir nunca fora tão forte. Mas o mundo ao redor, percebendo essa força, começava a se inquietar. Nem todos estavam prontos para aceitar que, até mesmo no coração mais marcado, a esperança podia florescer. A tempestade daquela tarde parecia ter lavado não só o céu, mas também os anos de mágoa entranhados na alma de Emir. O palácio estava silencioso. Por algum tempo, ninguém se atreveu a bater à porta dos aposentos do sultão. As notícias corriam, o sultão chorou. A jovem não fugiu. Algo mudou para sempre. Mas apenas Lali sabia o que realmente acontecerá naquela sala, a queda do último muro, o início de uma verdadeira transformação. Nos dias seguintes, Emir parecia um homem diferente. O olhar estava menos pesado, o sorriso, quando surgia, era tímido, como quem ainda não acredita que pode ser feliz. A raiva surda, aquela que fazia o palácio inteiro tremer, começava a ceder espaço para um silêncio acolhedor, cheio de perguntas e esperanças. Havia nele uma vulnerabilidade bonita, uma sede de vida que ninguém imaginava que pudesse existir sob aquela coroa. Lali, por sua vez, andava com passos mais leves. Sentia que havia cumprido o propósito que trouxera para aquele lugar, mas um novo sentimento começava a germinar dentro do peito, um desejo inesperado de ficar. Ela sabia que, com Emir, havia construído algo raro e precioso. Não era apenas gratidão, nem apenas admiração. Era algo mais, uma afinidade tão profunda que doía só de pensar em ir embora. Emir observava tudo. Via Lali cuidando do jardim, conversando com Yakub, escrevendo cartas à família. Cada gesto dela parecia impregnado de graça e simplicidade, e aquilo fazia o coração dele acelerar de um jeito novo, quase adolescente. Por várias vezes, o sultão pegou-se pensando em como teria sido sua vida se Lali tivesse aparecido antes, se o amor, a bondade e a luz dela tivessem inundado sua existência mais cedo. Certa noite, ao pôr do sol, Emir chamou Lali à varanda do palácio. O céu estava tingido de dourado e púrpura, pássaros cruzavam o horizonte, e uma brisa suave espalhava o aroma das flores recém-abertas. Emir parecia inquieto. Vestia-se sem os adornos reais, apenas uma túnica simples, e nos olhos havia um brilho indecifrável. Lali, sente-se comigo, pediu ele, voz serena, quase suplicante. Ela obedeceu, sentando-se ao lado dele, de modo que ambos podiam ver o reino se estendendo à frente, belo e misterioso. Por um longo tempo, ficaram em silêncio, partilhando aquela paisagem, o rumor do vento, o calor discreto de mãos que quase se tocavam, mas ainda temiam avançar o limite do permitido. Sabe, Lali, Emir começou, olhando para o horizonte, durante toda a minha vida, acreditei que estava condenado a nunca sentir paz. Que meu destino era carregar cicatrizes, afastar todos, jamais confiar. Ele fez uma pausa, respirou fundo, como quem decide arriscar tudo. Mas você mudou tudo. Trouxe cura, esperança, luz. Trouxe algo que não sabia que existia, a vontade de viver. Lali, emocionada, sentiu o coração disparar. Majestade, eu só fiz o que qualquer alma deveria fazer por outra, ficar quando todos iam embora. Emir voltou-se para ela, os olhos tão intensos quanto vulneráveis. Quero que fique. Não apenas como minha curadora, nem como uma hóspede, mas como minha companheira. Ele tomou coragem, aproximou-se mais, até que ambos podiam sentir a respiração um do outro. Lali, aceita compartilhar a vida comigo? Não como súdita, mas como igual. Aceita ser minha esposa? Meu futuro? O mundo pareceu parar. Lali sentiu uma onda de emoção, surpresa, medo, felicidade, insegurança, tudo misturado. Era como se todos os destinos possíveis tivessem convergido para aquele instante.
Ela não respondeu de imediato. As mãos tremiam, o peito ardia. O desejo de ficar era imenso, mas havia também o medo de não estar à altura, de fracassar, de não suportar o peso de uma coroa e de um amor tão grande. Emir percebeu a luta interna dela e, num gesto doce, tomou-lhe as mãos, apertando-as com delicadeza. Não peço perfeição, Lali. Só peço que continue sendo quem sempre foi. Corajosa. Verdadeira. Luz na escuridão. As lágrimas rolaram, silenciosas, pelos olhos de Lali. Ela sorriu, um sorriso cheio de gratidão, esperança e amor, algo tão novo que doía e curava ao mesmo tempo. Sim, Majestade, ela sussurrou, voz embargada. Aceito ficar. Aceito tudo, o passado, o presente, o futuro, se for ao seu lado. Naquele instante, o sultão sentiu uma felicidade quase impossível de descrever. A varanda, o céu, o mundo inteiro parecia celebrar junto. O anúncio do noivado correu rápido pelo palácio, provocando espanto, inveja, alegria. Uns aplaudiam, outros murmuravam, mas nenhum deles conhecia a verdade daquela união. Era uma história de cura, coragem e amor impossível, o triunfo do improvável sobre tudo que o mundo julgava intransponível. Quando Lali e Emir se abraçaram sob a noite estrelada, cada ferida do passado pareceu pequena diante da força daquele novo começo. A transformação era completa, mas a vida, sabia Lali, continuaria cheia de provações, de olhares, de batalhas a vencer. Só que agora, pela primeira vez, ela não estava sozinha. E Emir, enfim, tinha ao seu lado não só uma curadora, mas uma companheira de alma. No palácio, as notícias corriam como vento forte. O sultão não apenas estava diferente, mas agora era um homem apaixonado, redimido, capaz de sorrir para o futuro. Alguns celebravam abertamente, acreditando em um novo tempo de esperança e paz. Outros, ressentidos ou temerosos de perder privilégios, viam em Lali uma ameaça, não a coroa, mas a ordem antiga, onde o sultão era pedra e não carne, ausência e não presença. Lali sentia todos esses olhares. A cada passo pelo jardim, a cada gesto de carinho recebido ou oferecido, ela compreendia, estava no centro de uma revolução silenciosa, uma que não era feita de guerras, mas de gestos, de ternura, de coragem para recomeçar onde só havia ruínas. Ela nunca se esqueceu das madrugadas em que Emir vagava perdido, do peso das cartas velhas, do silêncio das lágrimas escondidas. Agora, porém, os dias eram preenchidos por conversas à beira da fonte, por refeições partilhadas sem medo, por noites onde o riso ocupava o espaço antes reservado à angústia. O povo, ao saber do anúncio, reuniu-se diante dos portões do palácio. Queriam ver o sultão, queriam ver a mulher que curara o impossível. Na varanda, Emir apareceu com Lali ao lado. Estavam de mãos dadas, um gesto tão singelo quanto revolucionário. O silêncio da multidão era total. Não era temor, mas respeito. Ali estava não apenas um governante, mas um homem curado, acompanhado de quem lhe devolveu a alma. Emir falou pouco, mas suas palavras ecoaram. Um rei pode conquistar reinos, mas só um coração corajoso pode conquistar a si mesmo. Graças a Lali, hoje conheço a paz e a esperança. Que nosso futuro seja luz para todos que sofrem em silêncio. O povo aplaudiu, alguns choraram. Muitos sentiram, no fundo do peito, o impacto daquela verdade. Se até o mais poderoso podia ser redimido, ninguém estava perdido para sempre. No palácio, a rotina mudou. Lali tornou-se referência de consolo para os aflitos. Criadas buscavam conselhos, conselheiros a admiravam em segredo, e Yakub sorria feito um avô orgulhoso. A cada dia, Emir mostrava-se mais humano, visitava hospitais, ouvia súditos, ria com crianças.
Sua fama de tirano foi desaparecendo, dando lugar à lenda viva de um homem que se permitiu amar e ser amado. Numa noite clara, enquanto dançavam sozinhos no salão, Emir apertou Lali nos braços, os olhos brilhando com uma ternura jamais vista ali. Se eu pudesse voltar no tempo, teria te procurado antes. Mas, se tudo fosse diferente, talvez não soubéssemos o valor de cada lágrima, de cada vitória sobre a dor. Lali encostou a cabeça no peito dele. O que importa é que agora, juntos, podemos transformar até a dor em força, e o medo em amor. A vida de ambos passou a ser uma inspiração. Casais apaixonados visitavam o palácio em busca de bênçãos. Crianças contavam a história de Lali e Emir como quem fala de um conto de fadas, mas o final feliz, sabiam, tinha sido conquistado gota a gota, com sangue, suor, esperança. Mesmo nos dias difíceis, quando as feridas antigas insistiam em latejar, Lali estava ali. Quando Emir hesitava, ela oferecia a mão. Quando a tristeza ameaçava, ela sorria, e o mundo parecia voltar ao eixo. Não havia mais muros, nem segredos. O amor, enfim, era o que havia de mais verdadeiro entre eles. Ao final de um ano, numa cerimônia discreta, Emir coroou Lali não apenas como sua esposa, mas como igual diante do povo. Lali não é apenas a mulher que salvou o sultão. Ela é o coração deste reino. O povo aclamou, as flores caíram dos balcões, e até os mais céticos sentiram um calor diferente no peito. Naquela noite, sozinhos no quarto, Emir sussurrou: "Obrigado por me curar. Por me ensinar que todo fim pode ser recomeço." Lali sorriu, com lágrimas nos olhos. "Obrigada por confiar em mim. E por me mostrar que até o improvável pode ser verdadeiro." No silêncio daquela madrugada, dois corações se uniram não pelo acaso, mas pela escolha de curar, de amar, de jamais desistir um do outro. O trauma, antes prisão, agora era ponte, ligando o passado, presente e um futuro onde o amor era, finalmente, a palavra mais importante. E assim, a história do sultão e da jovem tornou-se inesquecível. Uma experiência de alma, marcada por desejo reprimido, comoção, superação e, acima de tudo, a certeza de que ninguém é irremediável enquanto existir coragem para amar. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.